Fala aí, rapaziada, tranquilo? Sou o professor Samuel Aníbal e hoje estou aqui para aprendermos sobre função do primeiro grau. E, rapaziada, eu peço para vocês que fiquem até o final do vídeo, porque assim a gente vai sair craque no assunto, beleza? Enfim, Aníbal, o que seria a função do primeiro grau? Basicamente, é uma função onde a lei de formação tem essa cara aqui, ó. E a visão seria que esse carinha, que é y, ele também pode ser igual a f de x. É um nome diferente para ele, porém significa a mesma coisa. Os dois são iguais. Então, se você vê esse tipo de coisa, e f de x igual a ax mais b, significa a mesma coisa. Bom, e vamos ver alguns exemplos disso aí. Vou pegar aqui os outros giz. Exemplos. Y igual a menos 2 x mais 3. E f de x igual a 2 sobre 3x. Bom, esse primeiro exemplo, ele é parecido com a lei de formação que eu tinha falado primeiramente. Agora, esse segundo exemplo, ele é mais parecido com a segunda lei de formação que eu tinha falado. Vê que f de x, como eles são iguais, apresenta a mesma coisa e não tem problema, é a função do primeiro grau. Mas aqui temos números. Esses números eles representam coeficientes. Vamos dar nome aos bois agora. Bom, a gente tem os coeficientes. E o primeiro coeficiente, que no caso é o A, o nome dele é coeficiente angular. Tem mais a ver com ângulo, inclinação da reta. Aqui. E o segundo coeficiente é o B. O nome dele é coeficiente linear. Tem mais a ver com pontos da reta. Enfim, mas futuramente a gente vai ver melhor sobre isso. B. E agora vamos ver como a função pode ser denominada. Ela pode ser crescente e decrescente. Bom, crescente caso a seja maior que zero. E decrescente se a seja menor que zero. Bora ver isso com números. Nos exemplos que a gente tem aqui, a gente vê que o A aqui ele é um menos 2. Deixa eu trocar o giz. O A ele é menos 2. Esse aqui, ó. Menos 2 é menor que zero. Logo, essa função aqui ela é decrescente. Nesse segundo exemplo, a gente tem que o A é quem? 2 sobre 3, né? Está multiplicando o x, que ele é o A. 2 sobre 3, ele é maior que zero? É, maior que zero. Isso aí. Então, essa função aqui ela é crescente. E, Aníbal, eu escuto muito falar sobre raiz. O que seria isso? Bom, vamos lá. Raiz é o valor que eu coloco no lugar de x que torna o y zero. Vamos ver isso? Então tá. A visão aqui seria fazer o quê? Colocar o zero no lugar de y. Como a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar no exemplo. Deixa eu trocar o giz. A gente vai pegar aquele exemplo ali. Esse exemplo aqui. Y igual a menos 2x mais 3. Y igual a menos 2x mais 3. Y igual a menos 2x mais 3. Como eu tinha falado, a visão seria colocar o zero no lugar do y. Então, vamos colocar. A gente fala que y é zero. Zero igual a menos 2x mais 3. E o que a gente faz em seguida? Isso aí. Vamos passar o 3 para cá, né? Temos que isolar o y. Então vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos. Menos 3 igual a menos 2x. E agora? Agora a gente tem que isolar o x. O que a gente faz? Claro, isso aí, pô. A gente passa
o menos 2 para cá dividindo. Já que a gente está multiplicando, né? Menos 3 dividido por menos 2. Igual a x. E agora? Divisão com números negativos. Positivo, né? 3 sobre 2 é igual a x. E aí encontramos a raiz. A raiz é justamente esse valor. É o valor que, se a gente colocar 3 sobre 2 no lugar de x aqui, a gente vai ter o y igual a zero. E essa é a raiz da função. Viu como é que você sabe? Bom, agora vamos ver esse exemplo no gráfico. E como é que isso fica no gráfico, Aníbal? Vamos pensar. Para fazer uma reta, precisamos de 2 pontos. Precisamos ligar eles, né? E é justamente o que a gente vai fazer. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a função y igual a x menos 1. Vamos pegar a função y igual a x menos 1. A visão aqui seria a gente identificar o b. Por quê? Você vai entender. Como eu vou variando os números da reta do x, eu vou andando, né, para frente, para trás, pra frente, para trás. Vou andando. A cada número que eu chego no x, eu vou ter um valor para y. E aí é assim que vai funcionar o plano cartesiano. E agora, se eu ando no x e paro no valor de x igual a zero. X igual a zero está aqui, ó, na reta. Aqui. Aqui, ó, zerinho. Eu vou ter que valor para y na função? Bom, é só a gente substituir aqui, né? Se o x é zero, a gente vai ter que y é igual a zero menos 1. Que justamente é menos 1. E a gente viu que quando x é zero, y é menos 1. Que é justamente o b. É o b da função dessa função do primeiro grau. Então, quando x é zero, b é menos 1. Y é menos 1. E pronto, a gente já tem o nosso primeiro ponto. Vamos marcar ele aqui, ó. Nosso primeiro pontinho. Isso para toda função do primeiro grau? Pô, com certeza. A gente só pega o valor que está aqui, que no caso é o b, e marca ele quando x é zero. Agora vamos encontrar a raiz dessa função para a gente obter o segundo ponto. E qual era a visão que a gente tinha falado sobre? A gente colocar o zero no lugar do y. Vamos fazer isso agora. Falando que y é zero, a gente tem que x é igual a x menos 1. E aí, o que a gente faz aqui? Com certeza, a gente passa esse menos 1 para o outro lado. Ele vai ficar o quê? 1. Justamente. Então a gente tem que x é 1. Essa é a raiz da função. Então quando y é zero, x é 1. Vamos marcar esse outro ponto? Aqui, ó. Quando y é zero, x é 1. Pronto, a gente tem 2 pontos. O que a gente faz agora? A gente liga. Essa é a nossa função. É uma reta, que não está tão reta, mas essa é a função do primeiro grau. E agora se liga na visão que eu vou passar. A raiz não fica no chão? Bom, aqui ela também fica. Aqui o chão. O chão da função. Essa aqui é a raiz, que é quando y é zero. E o b? O b é o cara que atravessa a parede da função. Aqui, ó. Parede, aqui, está atravessando. Então o b, ele corta o eixo y, sempre. E a raiz, ela corta o eixo x. Bom, é só isso, Aníbal. É só o que a gente tem para hoje. Então eu agradeço a atenção de vocês. Peço que comentem o que acharam. E mande para aquele seu amigo que precisa de ajuda, precisa de vídeos como esse. Vamos tornar possível juntos. Valeu? E é isso, rapaziada. Quem acredita sempre alcança. Tamo junto. Valeu.